Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, gente, é dia de continuarmos sobre a nossa leitura do episódio anterior, que é os reinados, né? A gente leu lá sobre o fim do reinado de Roboão, Jeroboão, aí entrou Abiás, Asa, e agora a gente vai ler a continuação, né, do que a gente leu ontem, de 1 Reis 15, do versículo 25 a 34, e vamos ler também 1 Reis 16 e 2 Crônicas 17. Então, no final, a gente vai fazer a nossa análise, né, de tudo que a gente vai ler hoje. Então, fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 1 Reis 15, versículo 25. Nadab, rei de Israel. Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no segundo ano do reinado de Asa. Ele reinou 2 anos, tendo começado no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, andando nos caminhos do seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então, Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus de Gibeton. Baasa matou Nadab e tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão, de maneira que não sobrou ninguém da família real, exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aías, o profeta de Siló. Isso se deu porque Jeroboão tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, reinou durante 24 anos, a partir do terceiro ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os maus caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer. 1 Reis 16. Então o profeta Jeú, filho de Anani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor. Essa mensagem dizia: Levantei você do pó, a fim de fazer de você líder do meu povo Israel. Mas você tem andado nos maus caminhos de Jeroboão. Você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso, agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa e sua família por meio do profeta Jeú, filho de Anani, porque ele havia provocado o Senhor com todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, reinou somente 2 anos em Tirza. Então o general Zinri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Um dia, o rei Elã estava bêbado na casa de Arza, o mordomo do palácio em Tirza, que era a capital. Zinri entrou, deu um golpe no rei e o matou. Isso ocorreu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois Ziri declarou-se o novo rei de Israel. Imediatamente depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa.
não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos. Essa destruição da família de Baasa por Zinri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dado por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis e provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou somente 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus. Quando eles ouviram dizer que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, eles, no mesmo dia, no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como o novo rei de Israel. Então Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu. Pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido, e levando o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e de sua traição estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então o reino de Israel dividiu-se em dois partidos. Metade do povo apoiou Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade ficou leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que Tibni, filho de Ginate. E Tibni foi morto, e Onri reinou sem oposição. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 meses, sendo 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata. Nesse monte, Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri, seus atos e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai Onri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro, ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que Iel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando, afinal, ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube. De acordo com a palavra do Senhor sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Num. 2 Crônicas 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá
e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não seguiu as práticas de Israel. Por isso, o Senhor fortaleceu a posição do reino de Josafá, e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir os caminhos do Senhor e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu as imagens de Aserá. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou importantes oficiais do governo como Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Também seguiram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as escrituras ao povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Alguns dos filisteus chegaram a levar presentes a Josafá, além de pagar uma taxa em prata todos os anos. Os árabes deram 7.700 carneiros e o mesmo número de bodes. Dessa maneira, Josafá foi se tornando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades para depósitos em toda a terra de Judá, onde guardava grande quantidade de mantimentos. Ele também tinha um exército valoroso em Jerusalém. Esta é a lista dos oficiais de acordo com os grupos de famílias. De Judá, líderes de 300.000 soldados de Judá estavam sob o comando de Adna. Depois dele, em comando vinha Joanã, com um exército de 280.000 homens. Depois vinha Amazias, filho de Zicre, um homem totalmente dedicado a Deus, com 200.000 soldados. De Benjamim vieram 200.000 homens armados com arcos e escudos, sob o comando de Eliada, um guerreiro valente. Depois dele vinha Josabade, com 180.000 homens treinados para a guerra. Esses eram os soldados que serviam o rei, fora aqueles que ele colocou nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. E assim terminamos a nossa leitura de hoje, gente. Uma leitura conturbada aí entre os reinados de Israel, né? Enquanto Judá, né, só teve Asa. Então, hoje a nossa leitura foi focada na outra metade, né, do reinado. Lembra que com Roboão e Jeroboão houve essa divisão de reino entre norte e sul, né? Ficou 10 tribos sendo Israel e 2 tribos, né, Benjamim e Judá, sendo a parte de Judá mesmo. Então, em Judá havia o reinado de Asa. E em Israel havia antes o reinado de Jeroboão, que depois passou a ser esses outros reinados que a gente viu aqui, né? E pelo que a gente leu ali em Reis, né? Primeira Reis 15, 16, o restante de Reis 15 e 16, a gente vê que foram reinados curtos, né? E que foram aí, começou com Nadab, que era sucessor, era filho, né, de Jeroboão, e depois já se perdeu, já não é mais filhos, né? Então, é até legal da gente ver que foi o que a gente leu no episódio retrasado aí, né? Que Jeroboão tinha lá se perdido, né, no caminho, no andar com Deus, e daí um profeta tinha falado para ele que ele ia morrer, né, que os filhos dele iam morrer, que não ia ter mais sucessor da linha dele, né? Então aqui a gente viu se cumprindo isso, então, né, que esse Baasa assume aí, ele mata Nadab e mata todos os filhos, né, de Jeroboão. E a gente vê aí que nenhum rei ali de Israel até
a nossa leitura de hoje, De né? hoje. Nenhum rei vinha agradando o Senhor, né? Fala ali que todos eles seguiam o caminho de Jeroboão e que a gente leu até ali em 1 Reis 16, termina falando sobre o rei Acabe, que era filho de Omri, e fala que ele foi o pior de todos, né? Fala assim, ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, ele casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, e começou a adorar e servir a Baal. Então, tipo assim, a gente viu aí uma sucessão de declínios, né, acontecendo. E é legal da gente ler, né? Fala também ali em 1 Reis 16, no versículo 34, fala assim: Foi durante o seu reinado de Iel, um homem de Betel reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, e quando ele terminou, morreu seu filho mais novo. E isso a gente leu lá em Juízes 6:26. Não sei se você. É bastante tempo atrás, mas foi depois que Moisés morreu e Josué assumiu o povo de Israel, saindo do deserto e entrando na terra prometida. E a primeira cidade que eles conquistaram foram Jericó, que derrubaram os muros, que eles ficaram em volta ali do muro. E Deus fez uma promessa, que quem reconstruísse aquele muro, né, quem reconstruísse ali a cidade de Jericó, perderia os seus dois filhos, o mais velho e o mais novo. E assim se cumpriu, né? Então ele relata isso daí. E depois a gente foi para 2 Crônicas 17, né? Agora a gente já indo para o reinado de Judá, né? Asa morre, né? Relembrando aí o episódio anterior, ele teve aquela doença no pé porque ele mesmo esqueceu do Senhor, né? No momento da guerra, onde ele ouviu que o rei de Judá, que o rei de Israel ia atacar ele. Então ele foi atrás de Ben-Hadad para fazer uma aliança novamente, assim como os pais deles tinham a aliança de proteção, e para proteger contra essa guerra, né, para ele não perder. Só que Deus se desagradou disso, porque na guerra anterior que teve, né, da Etíope, a Etíope estava com 1 milhão de pessoas e ele só com 300. Deus estava com ele e lutou com ele e ele ganhou. E só que isso passou 35 anos. E aí, vamos dizer assim, ele esqueceu, né, do Senhor e foi atrás de um rei para poder ter proteção. E nisso, Deus já tinha falado, né, se vocês caminhassem comigo, eu iria estar contigo. Mas a partir do momento que você parasse de caminhar comigo, eu não iria mais estar contigo. Então foi aonde Asa recebeu, né, a profecia de um profeta falando que Deus já não estaria mais com ele. Aí ele recebeu a doença no pé e morreu. E aí Josafá, que apareceu em 2 Crônicas 17, foi o sucessor dele. E ele agradou ao Senhor, né? Ele agradou tanto ao Senhor que ele mandou pessoas, né, levitas, irem para a cidade para ensinar sobre a lei de Moisés, né, que estavam ali. Ele até imprimiu as escrituras, vamos dizer, não é imprimiu, né? Pediu para as pessoas copiarem, que naquela época não tinha Levando impressora, pó. xerox. E fala nisso, né? No versículo 9 fala: Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as escrituras ao povo. E isso agradou também o povo, né? Não só agradou o Senhor, como agradou também o povo. Tanto é que o povo ia e dava presentes para ele, fazia ofertas, né? Tanto é que fala aqui nas escrituras que ele se tornou forte, né? Ele foi se fortalecendo, foi ficando popular. Então a gente começa a ver o quê? Um caminhar correto. E eu acho legal que fala, né, aqui também, que então o temor, no versículo 10 fala: Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. E alguns dos filisteus chegaram a levar presentes a Josafá. Então a gente já viu aí em outros episódios, né, em outras leituras, que o povo de Israel tinha guerra contra os filisteus, era um dos maiores, né? Inclusive Davi matou, né, o Golias, o gigante, e ele era filisteu. Então, tipo, já havia um conflito ali, né?
Mas houve aqui Paz, uma né? paz de tal forma que chegaram a levar presentes, né, para Josafá. Então É legal de se ver e isso, né? cenários bem diferentes que estavam acontecendo, né, no reinado ali de Judá com o que estava acontecendo no reinado de Israel, né? Um tava tendo a matança, né? Quem pegasse o rei e matasse ia se declarar Era uma rei e briga tudo atrás de mais. briga, né? Aham. E no outro, um tava caminhando com o Senhor. Mas vamos ver até onde ele vai caminhar com o Senhor, né? A gente vai ver isso nos próximos episódios, tá bom, minha gente? Então, já te convido para você se inscrever nesse canal, para você ver quando esse próximo episódio for postado, né? Então já ativa o sininho para você ser avisado. Curte esse vídeo para a gente poder estar distribuindo a mensagem, né, o evangelho para mais pessoas. E no próximo episódio a gente se vê, tá bom? Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!